Fala, fala, meu povo. Tô meio sumido aqui, mas tô de volta. né? Aproveitando que eu tô com final de semestre da faculdade, tô conseguindo um pouquinho de tempo. Quero conversar nesse vídeo aqui com vocês sobre o poder da mente, né? Nada ultra místico e difícil. É justamente essa ideia desse vídeo, é falar sobre o poder da mente como algo simples, prático, acessível no seu dia a dia, mas que tem o poder de te ajudar a enxergar as oportunidades ao teu redor, né? E a também a lidar com as emoções negativas e com pensamentos negativos. É sobre isso. Só vou colocar uma música aqui mais tranquila para a gente conversar. Um lo-fi. Então, basicamente, um tema que eu sempre falei aqui é sobre a meditação, né? E tanto no ano passado como esse ano aqui, né, no meio do ano, eu fui fazer um retiro, né, um retiro chamado Vipassana, onde são 10 dias de retiro, onde nesses 10 dias tem um voto de silêncio, né, de não falar nada, né, e tem outras pessoas lá também, e são 10 horas mais ou menos de meditação, né, por dia. E então isso tem um poder de mudar a maneira como a gente lida com a mente. Me ligaram e cortou aqui, mas estou de volta. Então, o principal desse vídeo que eu quero falar é que às vezes a gente acredita muito no pensamento, a gente acredita muito nas emoções. E quanto mais você acredita no seu pensamento, por exemplo, você tem um pensamento de que você sempre vai ter essa vida que você tem hoje. Né? Você acreditar, as coisas nunca vão mudar. Você tem esse pensamento e você acredita nele. Sem perceber, você continua reproduzindo isso no teu dia, no outro dia e no outro dia. Você auto-perpetua esse pensamento porque você deu crédito nele, você bancou ele, você acredita nele. Né? Enquanto se você tiver o pensamento de não vai ser sempre assim, as coisas vão melhorar daqui a pouco, amanhã. Quando você banca um pensamento, quando você coloca crédito nesse pensamento, é como se ele fosse uma linha. Você colocou crédito nele e você vai ter outros pensamentos ligados a isso. Ah, mas como que pode ser melhor? Que tipo de melhor que é que eu quero pro meu dia de amanhã, por exemplo, né? E isso você vai puxando e vai percebendo aos poucos pequenas decisões, a emoção vai mudando, né? Você vai percebendo conversas diferentes, você vai se abrindo para conversas diferentes, possibilidades diferentes, né? Porque justamente essa experiência de meditar, né, para mim, e eu vejo que para muita gente que eu já conversei, gera uma percepção de que a realidade que você vive é você que cria, né? Vamos dar um exemplo, a pessoa que tem muito medo de que aconteça algo. É comum as pessoas falarem: "Ah, eu tinha muito medo que tal coisa acontecesse", e depois de um tempo realmente aconteceu, né? Só que se você pegar pra ver, você vai perceber que a pessoa criou aquilo. Como o foco dela estava só naquele medo, sem perceber, ela criou toda a oportunidade para que acontecesse aquilo. Né? O exemplo da pessoa que é traída, por exemplo, a pessoa começa a ficar desconfiada do parceiro, não aproveita mais os momentos que tem junto com a pessoa, né? Porque ela fica naquele pensamento: ah, eu vou ser traído, vou ser traída, vou ser traído, vou ser traída, e assim vai. Né? E a gente pode fazer isso com coisas boas também. Então, o principal, ó, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é para você aprender a lidar com seus pensamentos, né? Quando a gente medita, você começa a perceber que entre um pensamento e outro existem espaços, né? Você tem um pensamento, dá um tempo, vem outro pensamento e os pensamentos eles surgem como se fossem bolhas na água fervendo, né? A mente ali é a superfície, né, dessa água e como se fosse uma água fervendo começa a surgir bolhas. Essas bolhas são os pensamentos, né? E com a meditação, quando você medita, por exemplo, né, um exemplo prático de meditação, você vai ficar um minuto com a sua atenção
focada na sensação do ar entrando e saindo na tua narina. Quando a mente consegue se pacificar pelo menos um pouco, você vai conseguir ver os espaços entre os pensamentos. Eu estou falando isso por quê? Porque quando eu comecei a meditar, eu não tinha noção de que existia espaço entre um pensamento e outro. Eu não sei o quanto você está familiarizado com a meditação, né? Então, quando, por exemplo, você decide fazer aí 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos de meditação desse jeito que eu falei, quando a mente se pacifica, se acalma um pouco, você vai perceber que existe espaço entre os pensamentos, espaço de silêncio, né? E aos poucos você vai realizar que você não é o pensamento, você não é as emoções, você é o espaço entre um e outro. E esse é todo o segredo da meditação, é por isso que a meditação é tão eficaz, porque ela te coloca em um nível de identidade, né? Que você percebe que você não é o pensamento, que você não é as emoções, você é o espaço. Você é a tela onde tudo isso acontece, né? E quando eu tenho a firme convicção, a firme identidade de que eu sou essa identidade onde o pensamento surge, onde as emoções surgem, quando algo ruim acontece, eu consigo olhar para isso e falar, vai passar, porque tudo passa. Mesma coisa quando algo bom acontece, você fala, tá, é muito bom, vou aproveitar. Por quê? Porque vai passar, né? Mas para isso não pode ser um conhecimento simplesmente intelectual. Ele precisa ser um conhecimento que ele é no teu coração, digamos assim, algo que você sente, caiu a ficha, né? Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco disso aqui, para incentivar você a meditar, né? E se você quiser falar alguma coisa aqui embaixo, alguma dúvida que você tiver eu puder ajudar, pode falar. Mas eu quero incentivar você a meditar. E meditar não é sentar e ficar 1 hora lá. Se você quiser fazer isso que eu falei de colocar a sua atenção na respiração no meio do teu dia, antes de dormir, no intervalo do teu almoço, no intervalo da tua faculdade, da tua escola, entende? Qualquer momento que você esteja sem fazer nada, sentado, de pé, andando, correndo não, né? Mas qualquer lugar que você tiver, você puder fazer isso, você pode fazer. Você ficar ali e simplesmente observar a tua respiração. E no dia, atualmente, muita gente não vai entender o poder que isso tem. De você perceber que você não é os seus pensamentos, de você perceber que existe esse espaço e que o pensamento bom ou ruim não é você. Você é esse espaço entre um e outro, né? E quando você faz isso, você percebe que abre um espaço dentro de você e você começa a mudar a forma que você se comporta, a forma que você se relaciona muda, porque você tem mais firmeza, né? Porque se eu acredito que eu sou o pensamento, quando eu tenho um pensamento ruim, negativo, eu fico muito mal, muito para baixo. Se eu tenho um pensamento positivo, eu fico alegre, para cima. Nanana. Só que eu fico refém da vida, do joguete das coisas. Então, quando eu tiver um pensamento ruim, fico mal. Quando eu tiver um pensamento bom, fico bom. E assim vai, uma gangorra, um pêndulo infinito, né? Agora, quando eu percebo que pensamento e emoções vêm e vão, eu vivo essas coisas, mas eu não fico nesse pêndulo. Eu fico tranquilo. Tem uma coisa boa acontecendo, legal, vou aproveitar. Tem algum ruim acontecendo, o que eu posso tirar de bom daqui? E, tá difícil, mas vai passar. Vai passar. Tudo passa. Pode lembrar do pior momento da tua vida. Você olha para isso hoje e fala, passou, achei que ia ser eterno, mas não foi. Passou, né? Então, esse vídeo aqui é para falar para você, né? Para lidar com ansiedade. E na verdade, a gente fala primeiro de como lidar com essas emoções negativas, mas meditar também serve para você criar a vida que você quer, né? Porque quando eu medito, né, e não estou falando da meditação formal, mas quando eu tenho consciência dessa minha identidade, de que eu sou maior do que o pensamento e a emoção, eu consigo criar emoções melhores para mim. Eu fico menos dependente do mundo externo. Eu não dependo mais que fulano ou ciclana goste de mim ou me elogie para mim ficar bem, porque eu não dependo mais de pensamentos positivos só, né? Eu consigo eu mesmo gerar isso quando eu tenho essa identidade bem firme.
E é isso, eu queria falar disso aqui hoje porque eu tô empolgado com esse assunto, né? E me conta aí o que você acha desse assunto, faz sentido pra você, não faz? Se tem alguma coisa que eu falei aqui que você quer que eu me aprofunde mais, também fica à vontade. E quem quiser me acompanhar um pouco mais de perto, eu tenho meu Instagram, né? É @_vviribus. São 2 Vs. Vviribus. Eu posto mais lá, né? Normalmente. Mas é isso, galera. Tamo aí e até uma próxima.